Olá! Começa agora mais um Administrando na Web. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo da administração e muito mais. No programa de hoje nós vamos falar sobre a administração em tempos de crise. E para isso hoje eu converso com o professor, administrador e presidente do Sindicato dos Administradores do Distrito Federal, Joel Jorge. Tudo bem, Joel? Tudo bem, Viviane. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao Administrando na Web. Prazer, tudo meu. Muito bem aqui. A administração esse ano está completando 50 anos aqui no Brasil e como a gente pode ver, nos cursos de administração tem mais de 2 milhões de alunos. Como você vê, como você avalia a profissão nesse momento atual? Bom, eu avalio primeiramente com muita satisfação de perceber que o nosso curso atrai tantos jovens que buscam na nossa profissão a oportunidade no mercado de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado. Mas, ao mesmo tempo, ao completarmos 50 anos, é claro que temos inquietações, preocupações. A nossa carreira, a nossa profissão é constituída de profissionais dos mais diversos segmentos. Nossa formação ainda é, infelizmente, uma formação generalista. E isso nos traz alguns problemas, especialmente em tempos de crise. O mercado ele está restringindo empregos numa economia que se encontra debilitada. Estamos vivendo um processo de crescimento da inflação. E as empresas estão cortando custos, consequentemente estão cortando empregos. Então, o nosso profissional, o profissional que estuda ou que se formou em administração, ele tem que estar cada vez mais bem preparado, mais capacitado. Porque em tempos de crise, as empresas exigem mais do perfil do candidato ao emprego. Então não basta ele ter um diploma no curso de administração. Ele tem que ser não mais um formando. Ele tem que ser o formando. Ele tem que ter diferenciais muito importantes para que ele consiga conquistar as vagas que estão no mercado. Então, o administrador do século XXI, o administrador que está dentro desse ciclo dos nossos 50 anos, ele tem que estar mais bem preparado, ele tem que possuir competências e habilidades que muitas vezes ele deixou para trás e esqueceu de se preparar para isso. Então, o administrador de hoje, que tem uma formação generalista, como falei, ele vê um pouquinho de cada coisa ao longo do curso, ele passa 4 anos em média na faculdade, vendo um pouquinho de cada disciplina. E o mercado, então ele sabe pouco de muito. E o mercado quer que ele saiba muito de pouco. Essa é a diferença. E como que se resolve, então, essa questão dessa falta de capacitação que é preciso para os estudantes e até para os administradores conseguirem uma vaga no mercado de trabalho? Olha, Viviane, eu acho que o que precisa ser feito? É uma caminhada longa. Primeiro, nós temos que mudar o nosso currículo. Não tem cabimento um curso de administração ao longo de 8 semestres, tantas disciplinas, que não vão trazer para ele absolutamente nada. Por exemplo, na área da teoria geral de administração, às vezes se passa quase um semestre falando do antepassado. Taylor e Fayol foram importantes, muito importantes. Eu tenho que dizer quem eles foram e qual foi a contribuição deles para a administração. Ponto. Eu não posso perder tempo com isso. Isso é uma referência histórica. O mercado quer o quê? Que o administrador domine ferramentas, domine tecnologias, domine metodologias. A empresa quer saber se aquela pessoa, aquele administrador que está procurando vaga, se ele domina e implanta um processo de fluxo de caixa. Se ele domina e implanta um plano de cargos e salários. Se ele domina e implanta um plano de negócios. É isso que a empresa quer, que o mercado quer. E eles saem da faculdade, muitos deles, não vou dizer todos, saem sem dominar essas ferramentas, sem dominar essas tecnologias. Então fica difícil, o mercado não aceita mais isso. Nós estamos vivendo um momento histórico. Hoje se dá mais valor ao domínio da atividade do que à profissão propriamente dita. Não pode o administrador continuar baseado ou lastreado no seu curso
de graduação, ele achar que já está pronto para o mercado, que domina tudo isso que eu estou falando. É preciso ele fazer um curso, então, após ele terminar a faculdade? Na verdade, assim, é um assunto polêmico, porque, como presidente do sindicato, eu sou muitas vezes procurado pelos pais do aluno, da aluna, que vão me procurar e falam assim, professor Joel, eu estou aqui com a minha filha, só imagina o seguinte, ela estudou em instituição de ensino particular, nós gastamos muito dinheiro, é caro hoje um curso superior, nós deixamos de tirar férias, nós deixamos de trocar o carro, nós deixamos de fazer a reforma na casa para pagar os estudos dela. Ela está formada há 3 anos e continua sem emprego. Aí eu peço o currículo dela. A hora que eu vejo o currículo, eu respondo, ela vai continuar sem emprego. Por quê? Porque não basta simplesmente fazer um curso superior. Eu sempre defendi a tese, especialmente aí vai um recado para os alunos, faça estágio desde o primeiro ano da faculdade, desde o primeiro semestre da faculdade. Porque essa é a prática que o mercado vai te exigir lá na frente. E muitos alunos só vão fazer estágio, por incrível que pareça, no último semestre do curso. Aí já não adianta. Imagina você como jornalista se você deixasse para fazer o estágio só quando você estivesse se formando. Aquele estágio obrigatório, supervisionado. Isso está errado. Nós temos que fazer com que o jovem comece a praticar agora. Segundo, você procura hoje no mercado, o mercado fala assim, uma das perguntas tradicionais. Você está envolvido em algum projeto de responsabilidade socioambiental? Você não sabe nem responder, não entende o que é isso. Quer dizer, você pode se envolver com projetos na área do meio ambiente, né? Na área do idoso, da criança que é vítima de abuso sexual, na criança ou adolescente que são vítimas da AIDS. Né? Tantos projetos importantes que você pode dedicar um pouco do seu tempo, uma vez por mês, no final de semana, e as pessoas não fazem isso. Então, isso também. Um outro aspecto que eu chamo a atenção dos administradores, dos futuros administradores, é a questão da leitura. A geração de hoje não lê. Eu, em sala de aula, eu pergunto assim, primeiro dia de aula, turma com 40 alunos, eu pergunto assim, por favor, eu quero que cada um me responda, levante o braço. Quantos livros você leu nos últimos 12 meses? Praticamente ninguém levanta a mão. Aí eu pergunto assim, quantos livros vocês compraram nos últimos 5 anos? Que absurdo. Fruto de um fenômeno novo que aconteceu, no último ano, algumas mulheres, claro, né? Quando eu perguntei qual foi o último que você leu, umas 5 ou 6 levantaram a mão. E a resposta eu perguntei, qual foi o livro? Todas responderam na mesma resposta. 50 tons de cinza. Percebe? Então, assim, a motivação em cima desse fenômeno é fruto do imaginário das pessoas. Agora, eu te pergunto, tem condições de você passar 4 anos na faculdade sem você ter comprado um livro sequer? Sem você ter lido um livro sequer na área de administração? Porque hoje você vai na internet e aquilo que o professor demanda, você vai lá, você só vê o artigo, tira aquilo que você achar interessante. Você não tem a visão do todo. Você tem uma visão parcial e fragmentada daquilo que vai te dar no futuro essa base para você ser um profissional bem-sucedido. Então as pessoas não leem, porque não tem tempo, porque o Facebook, o WhatsApp e outras mídias sociais não te permitem. Você não participa de qualquer projeto na área de responsabilidade socioeconômica, socioambiental, porque você não tem tempo também. E você não tem nenhum grupo, nenhuma rede de network que te possibilitaria dar mais visibilidade e fazer alianças estratégicas para você conseguir o emprego que você precisa. Então não basta, Viviane, fazer um curso superior. Nós vivemos um momento no Brasil que nós estamos perdendo a credibilidade por força dessa situação que nós estamos colocando aqui agora. Infelizmente é uma realidade, né? Exatamente. A profissão de administrador é maravilhosa. Você vai se tornar um gestor, né? Você vai ter posição de comando. Mas você tem que se preparar para isso. Então você tem que ler mais, você tem que estar mais envolvido com a situação política e econômica do país. Você tem que estar mais comprometido com as causas sociais. Você tem que ser uma pessoa que tenha bons relacionamentos. Esse é o segredo dos bons profissionais. Se você não faz nada disso, lamento te dizer, você vai continuar na fila de espera.
Infelizmente, fica um alerta para os administradores agora. Eu vou mudar um pouco do nosso foco. Fala-se muito sobre os problemas da administração pública, certo? Você acha que está faltando profissionais capacitados na gestão pública? Olha, Viviane, eu vou ser muito franco com essa pergunta. Nós temos muitos administradores nas empresas públicas, na própria administração direta e indireta. O problema não é faltar administrador, o problema é que os cargos de gestão não estão com os administradores. Eu vou dar um exemplo simples para vocês me entenderem. Você tem um hospital, não importa se é público ou se é particular. O hospital é empresa, presta serviços. Quem que eles colocam como diretor, como gestor do hospital? O pobre do médico. Esse médico é um especialista, ótimo médico, com reconhecimento da sociedade. Pessoa que publicou trabalhos, uma pessoa que tem uma trajetória de sucesso confirmada. Aí você coloca ele para dirigir o hospital. Você perdeu um excelente médico e ganhou um péssimo gestor, porque ele não tem a formação de gestor. Então, um pouco da crise da saúde no Brasil, eu atribuo a esse engano, essa miopia histórica de se colocar um técnico de uma área fim para dirigir uma instituição que, como qualquer outra, é uma empresa e, portanto, precisa ser gerida por aqueles profissionais que têm formação para isso. Se você quer demais setor. Então, as empresas públicas no Brasil sofrem a consequência do achaque político. Quem dirige as empresas, os cargos de primeiro escalão das empresas públicas, eles são nomeados por ato político, por interesse político. Então você tem, às vezes, nos quadros da empresa, um ótimo administrador. Ele não tem chance na empresa, porque esses cargos são direcionados para os apadrinhados. Quando se fala no fenômeno do loteamento da administração pública do Brasil, é exatamente isso que eu estou falando. Você loteia. Você pega todo mundo ligado a você na época da campanha, pessoal do partido, pessoal, enfim, que te ajudou a fazer a campanha, e como forma de retribuição, você nomeia essas pessoas para cargos públicos. Dá o que está dando no Brasil. Então nós temos que mudar isso. E quem vai mudar isso são os jovens, essa geração que está chegando. Para eles mudarem, eles têm que cumprir o dever de casa, fazer o dever de casa, que são esses deveres que eu acabei de colocar aqui. Tá certo, Jorge, foi um prazer falar com você. Eu tenho certeza que agora vai todo mundo ficar muito atento aí na questão dos estudos, da leitura. Eu acho que é importante mesmo para a profissão. Queria que você deixasse agora um recado para os administradores que estão nos assistindo agora. Bom, apesar de toda essa situação, né, que a gente sente muito por ela, né, que eu acabei de relatar, mas eu quero lembrar a vocês o seguinte: o país, assim como nossa profissão, nosso país é um país também muito novo, né? Temos aí pouco mais de 500 anos de história, né, desde o nosso descobrimento. Então, nós estamos construindo uma cultura brasileira. Nós estamos construindo um Brasil do futuro. E o Brasil é um país rico, é um país onde tudo que se planta nasce, é um país com muita riqueza mineral, é um país que não tem conflitos étnicos, é um país que não sofre grandes tragédias da natureza. Qual que é o segredo desses países que saem de uma crise, que crescem, se tornam potências? Uma palavra: educação. O segredo do país é investir em educação. Então, eu acredito que dos tempos novos chegarão. Eu acredito que a nossa profissão é uma profissão vitoriosa. Eu só quero que você se prepare para construir esse novo Brasil, cumprindo esse dever de casa. Não seja mais um. Seja a pessoa que vai fazer a diferença no mercado. Um grande abraço para todos. Eu espero que ele seja ouvido. Muito obrigada, Jorge. Foi um prazer falar com você. E nós vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo Administrando na Web. Até lá.